O Guilherme Boulos citou algo interessante com relação à cara de pau. Eu gostaria de mostrar aqui um cara de pau ao vivo aqui. Não tenho a menor dúvida de que houve corrupção no governo do PT. Né? Sim, você tem aí provas de que houve corrupção na Petrobras, né, durante os governos do PT. Então, realmente, Guilherme Boulos, eu acredito que o seu diálogo com a Câmara seria isso, né? Deputado Nicolas, você é um estreante aqui no debate, então, é claro, quero lhe pedir que não mostre mais vídeos ou cartazes, não é permitido aqui no nosso debate. Nós gostaríamos que vocês respondessem as perguntas para termos um debate democrático e, claro, construtivo. E peço, nesse último momento, que a gente não tenha mais ataque pessoal, porque a gente não vai terminar esse debate nunca. Nicolas Ferreira, do PL de Minas Gerais, seja muito bem-vindo, estreante. E Guilherme Boulos, que já esteve aqui com a gente algumas vezes, do PSOL de São Paulo. Antes de mais nada, nossas regras são as seguintes. Temos por premissa o equilíbrio de fala dos nossos convidados. Portanto, cada um vai ter cerca de 2 minutos para cada resposta, e para que eu não seja indelicada, eu nunca quero ser, e interrompo os senhores, temos aqui uma sinalização padrão. Quando o tempo estiver acabando, a minha imagem vai aparecer na tela. É o Guilherme Boulos sem teto, mas com jatinho, né? Mas vamos ao que interessa. É engraçado porque, ao falar do governo Bolsonaro, ele é bem histérico, né? Quanto aí aos erros, mas bem sutil, bem tímido quanto às qualidades e acertos do governo Bolsonaro. Uma vez que nós tivemos aí mais de 400 mil títulos de terras, né, sendo aí entregues durante o governo. Para fazer uma comparação aqui para o telespectador, somente nos 2 mandatos do governo Lula foram 99 mil. Nós tivemos aí 92% de desconto na dívida do FIES, aumentamos aí 33% o piso aí salarial dos professores. Então o Brasil tem avançado. O Brasil é o único país em deflação no mundo, inclusive enfrentando uma pandemia, enquanto outros, né, como, por exemplo, o Guilherme Boulos, que durante a campanha política fez aí, colocou a máscara e foi para as ruas, mas estava pedindo para as pessoas ficarem em casa, e quem saía para poder garantir o pão na mesa realmente era chamado de genocida. O governo Bolsonaro, por exemplo, deu auxílio a 21 milhões de famílias, né, com o Auxílio Brasil, que anteriormente, aí nos governos anteriores, eram R$80, e agora passa aí dos R$600. Ou seja, realmente é um governo que preocupa, que cuida. E o partido, por exemplo, que é amigo também do partido aí do PSOL, o Partido dos Trabalhadores, mas que ignorou o trabalhador durante a pandemia, as pessoas não vão esquecer disso. Pode ter certeza que as pessoas vão lembrar de quem manteve o posicionamento firme, mesmo com toda a pressão em cima. Que acredito que a gente vai ter condição aí de avançar com um Congresso mais à direita, e o relacionamento com o Executivo é trabalhar juntamente ali com os ministérios para que a gente avance. É a primeira vez que um governo de fato se preocupa com o nosso país e não somente com o bolso de cada um dos políticos aí. Agora é impressionante, eu fico impressionado que um bolsonarista ainda tenha a pachorra de apontar o dedo para falar sobre corrupção. Deviam se esconder desse assunto. Um governo que o presidente e a sua família compraram 51 imóveis com dinheiro vivo. Um governo que no MEC estava se trocando creche, investimento para educação por barras de ouro para pastores associados ao ministério. Um governo em que os filhos do presidente estão metidos com rachadinha, em que bota sigilo de 100 anos para qualquer coisa. Eu fico impressionado com a cara de pau de algum bolsonarista que ainda queira levantar a palavra corrupção para falar do que quer que seja. Aliás, sobre relação entre Congresso Nacional e Executivo, o Bolsonaro inaugurou o padrão orçamento secreto. Assim ele governou nos últimos anos, e essa é a relação que ele fez com o Centrão. 19 bilhões de reais destinados para emendas secretas, sem transparência, muitas vezes corruptas, com superfaturamento, para fazer obras eleitoreiras nos currais eleitorais de deputados que apoiam o governo. Isso é uma excrescência. Foi essa relação que ele estabeleceu com o Congresso Nacional. O desafio que nós vamos ter, uma vez o Lula eleito, é justamente acabar com o orçamento secreto e reconstruir um modelo de governabilidade com mais equilíbrio institucional no país. Esse é o tema da minha próxima pergunta, Boulos, que é justamente sobre essa relação agora. Terceira pergunta, então, ao deputado federal Guilherme Boulos: caso o Lula seja eleito para a presidência da República, como deve ocorrer a relação entre o Executivo e o Legislativo, tendo em vista que a maioria da bancada eleita do Congresso apoia Bolsonaro? Veja, Luciana, nós temos que analisar a bancada como ela é.
né? O próprio PL, o partido do Nicolas Ferreira, o partido do Bolsonaro, é o partido do Valdemar Costa Neto. Metade dos deputados eleitos pelo PL não são esses bolsonaristas doidos que acreditam em terra plana, que não acreditam em vacina, esse tipo de coisa, né? São deputados do Centrão, que sempre tiveram aí, né? Assim como quem teve maioria no Congresso mais uma vez foi o Centrão. Eu acho que para poder ter uma governabilidade que paute os anseios da população brasileira, uma governabilidade que possa colocar no centro da agenda a questão econômica, o combate à fome. O Brasil voltou para o mapa da fome no governo Bolsonaro, é importante lembrar isso, né? O combate ao desemprego, a precarização do trabalho. O Lula vai precisar, além de contar com os votos da esquerda, construir um diálogo com partidos de centro, né? Aliás, desde a redemocratização, isso sempre aconteceu em todos os governos. O que a gente precisa fazer é ter também uma pressão da sociedade brasileira para que esta relação no Congresso com os partidos de centro possa ser a mais programática possível e não reproduza o modelo do orçamento secreto adotado pelo Bolsonaro, porque ele, de fato, acaba com a capacidade de planejamento do Estado, né? Quando o Congresso toma para si a gestão do orçamento, o presidente eleito pela maioria dos brasileiros perde margem de manobra para definir as prioridades de políticas públicas no país. Então nós precisamos acabar com o orçamento secreto, estabelecer uma relação de diálogo com o centro e isolar a turma que não acredita na curvatura da terra, né? Eles vão ter que vão fazer os seus gritos lá no Congresso Nacional e tal, puxar os seus movimentos, mas são minoria, eles não são maioria no Congresso. Sim. Faço a mesma pergunta ao deputado federal eleito, Nicolas Ferreira. Então, caso Lula seja eleito para a presidência da República, como deve ocorrer a relação entre o Executivo e o Legislativo, tendo em vista que a bancada, ou a maioria da bancada eleita no Congresso, apoia Bolsonaro? O Guilherme Boulos citou algo interessante com relação à cara de pau. Eu gostaria de mostrar aqui um cara de pau ao vivo aqui. Eu não tenho a menor dúvida de que houve corrupção no governo do PT. Assim, você tem aí provas de que houve corrupção na Petrobras, né, durante os governos do PT. Então, realmente, Guilherme Boulos, eu acredito que o seu diálogo com a Câmara seria isso, né? Você realmente deixou aqui bem claro como que você quer voltar aí com o governo, né? Antigamente, realmente era harmônico. Todo mundo roubava sem falar absolutamente nada. Agora, é engraçado que quando você aí mostra essa questão de, nossa, porque precisamos revoltar com o PT para ter diálogo com o Congresso. Realmente o diálogo do Guilherme Boulos é esse, assim como o do Lula, o mensalão, o maior esquema de corrupção do país. Então, quando você olha o próprio Guilherme Boulos, há tempos atrás, falando e admitindo, não de fato, tinha-se ali, inegável, né, que tem ali a corrupção na Petrobras, do PT, e agora ele está de mão dada ali, fazendo L junto com o maior corrupto desse país. Então, assim, nós temos maioria, de fato, é engraçado porque o sorriso, como diria, né, o Olavo de Carvalho, risadinha é argumento de uma outra tipo de pessoa. Você pesquisa aí o resto da frase aí para poder saber o que eu estou falando. E quando a gente olha para o Brasil de hoje, realmente eles tentam levantar aí 51 imóveis, com relação ali a orçamento secreto. O orçamento é tão secreto que ele é disponibilizado no Diário Oficial da União. Inclusive a própria Simone e a Soraya utilizaram desse orçamento aí tão secreto que é disponibilizado de forma pública. Então esse tipo de falácia realmente a gente vai destruindo aí aos poucos e graças a Deus o povo brasileiro está vendo que a mamata anteriormente ali atrás acabou. Eu inclusive coloco em xeque o próprio movimento aqui do Guilherme Boulos, que foi criado em 97, mas que até hoje, né, não tem teto. Então, realmente, eu fico impressionado com as promessas mirabolantes do PT e da esquerda para trazer picanha, para trazer aí cerveja, mas, na verdade, tudo que acontece é um sem-teto com jatinho. Deputado Nicolas, você é um estreante aqui no debate do Visão CNN, então, é claro, quero lhe pedir que não mostre mais vídeos ou cartazes, não é permitido aqui no nosso debate. Nós gostaríamos que vocês respondessem as perguntas para termos um debate democrático e, claro, construtivo para quem está nos assistindo. A próxima pergunta para você mesmo, deputado Nicolas. Qual deve ser o papel de um parlamentar de oposição em um sistema democrático? Não fazer como o Guilherme Boulos fez, né? Em 2020, eu até me questiono aqui como a CNN convidou esse rapaz aqui para poder falar a respeito de protestos, sendo que há imagens, fotos
dele claramente ali no meio de uma multidão de terroristas, atacando ali a Fiesp, depedrando ali patrimônio público, indo ali para cima da polícia, junto com os seus vários ali terroristas, e que são chamados ainda, muitas das vezes, pela mídia aí, de movimentos de protestos. Então, realmente, a postura que eu não quero ter é como, por exemplo, a do Guilherme Boulos. Agora, a postura que eu quero ter é como eu estive aqui na Câmara de BH. O Calil, por exemplo, é um opositor ferrenho que eu tive, discordo dele com várias medidas que ele fez aqui durante a pandemia, de fecha e abre a cidade sem nenhum tipo de embasamento científico, mas é engraçado que até mesmo a oposição reconhece o meu trabalho. O Calil, quando finalizou essa eleição aqui para governador, ele disse, olha, o Nicolas é um rapaz brilhante. Eu até me assustei e falei, poxa, até que enfim, aí o Calil abriu seus olhos, pelo menos para o trabalho que eu faço aqui em Belo Horizonte. O legislador de oposição ele tem duas funções como todos os outros, que é fazer boas leis, impedir que as leis más prossigam e também que a gente fiscalize o executivo. Então, pode ter certeza, não quero contar aí com essa possibilidade, né, desse ladrão de 9 dedos voltar aí ao poder, mas caso volte, pode ter certeza que a paz da esquerda acabou aqui nesse Brasil. Eu não acho que exista espaço para terrorista na nossa democracia.